Bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderança Temporal, da Escola Temporal. É um prazer estar aqui com vocês nesse novo episódio. E como vocês já sabem, nessa nossa nova temporada, a gente tem trazido executivos e executivas de mercado para falarem como é viver na prática os princípios atemporais. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com a Renata Marques, uma amiga pessoal, mas também uma excelente e renomada profissional, né? Ela é a mãe da Luísa, mãe da Júlia, avó da Lara Maria, esposa do Paulinho, né? Além de ser uma grande executiva reconhecida no mercado. Ano passado, a Forbes te colocou lá na lista das 10 CIOs mais influentes do Brasil. E fora uma grande trajetória, uma grande carreira em empresas como Monsanto, como Whirlpool e agora, né, nos últimos anos, comandando e chefiando aí, liderando a área de tecnologia da Natura. Rê, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Gabi. É um prazer estar aqui nesse trabalho lindo da Escola Temporal. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Rê. Hoje a gente vai conversar muito aqui um pouco sobre a sua trajetória, sobre esses princípios atemporais que tem marcado a sua carreira. E como você vê, né, acho que na hora que a gente fala de tecnologia, as grandes mudanças do mundo hoje estão sendo lideradas por essas novas tecnologias que disruptam não só a forma como a gente interage com o mundo, mas a forma como a gente enxerga e valoriza o mundo também. E eu sei que a sua entrada na Natura foi num momento muito importante para a sociedade. Acho que talvez até, se a gente puder comparar, até mais disruptivo do que a gente está vivendo agora, que foi ali no ano próximo ali da pandemia, em 2020, onde grandes transformações aconteceram no mundo, mas também na Natura. Então eu queria te ouvir um pouco sobre como foi liderar e chegar nesse cenário, né? E quais lições você aprendeu desse movimento que você traz para você hoje, nesse novo desafio que a gente está vivendo com a IA e com tantas novas tecnologias. Não, sem dúvida, a pandemia nos ensinou muito, né? E entrar numa empresa praticamente 15 dias antes do lockdown foi um super desafio. Primeiro que você entra numa empresa, você quer conhecer as pessoas, você quer entender da cultura da empresa. Então, é como se a gente tivesse pouco acesso àquela alma corporativa, né? Então, tudo fica muito mais difícil. Além disso, a Natura tinha acabado de adquirir a Avon. Então, tinha um movimento de integração de empresa, né? de expandir uma cultura Natura para outras culturas já pré-existentes, né? da Avon. Então, foi realmente um desafio. Eu acredito que o principal aprendizado foi que durante esse período, a gente entrou na casa das pessoas. Então, para mim, a gente começou a conhecer mais os nossos colaboradores mais profundamente, entender da rotina deles, entender que não dava para marcar reunião na hora do almoço, porque a pessoa tinha filho pequeno, tinha às vezes que cozinhar, ajudar a esposa na cozinha para poder, porque a esposa também trabalhava. Então a gente começou a entrar também na rotina familiar da nossa equipe, e isso eu acho que de certa forma aproximou o mundo corporativo, né, do mundo pessoal das pessoas. Então eu acho que foi um presente, fora que eu como pessoa também, né, eu fiquei em lockdown com as minhas filhas, na época com os namorados, né, noivo, meu marido, e a gente também tinha as nossas rotinas, tinha as nossas DRs, né? Eu me lembro que no vidro da sala, a gente tem vidro na sala inteira, a gente fez um diário, porque vinha um reclamar do outro, eu falava, bota lá no diário, mais tarde a gente conversa. Né? Então virou uma grande sessão de psicoterapia em grupo, né? E super divertido, a gente fazia challenge, gincana, nossa, foi muito divertido. Então esse foi o lado bom, né? O lado ruim é óbvio, né? Muito sofrimento, muitas perdas, né? E a gente ter essa sensibilidade. Quando a gente olha para a Natura é uma empresa super diferenciada, que está muito focada, né, nas pessoas, sempre foi, né, nosso princípio do bem estar bem, né, fazer bem para si mesmo, para poder espalhar o bem para o outro. Então, num momento como esse, foi onde ainda ressaltou-se mais ainda os valores corporativos da Natura. Né? Eu me lembro
que na época estava todo mundo atrás de cadeira de escritório, né, para poder sentar, ergonomia e tal. A Natura fez um drive-thru de cadeira e disponibilizou todas as cadeiras do escritório, os funcionários podiam passar de carro, né, porque não podiam ter contato, e no estacionamento tinha alguém entregando a cadeira para você colocar no porta-mala e levar para sua casa, para não ter que se preocupar com a cadeira, né. Fora isso, os produtos, né, a gente fabricou muito álcool gel para poder distribuir. Então, teve uma série de mudanças ali que reforçaram esses símbolos, que, na verdade, você está distante, você tem que estar muito atento a esses símbolos, né? Então, acho que é outro diferencial. Eu brinco, a gente estava vivendo num metaverso, mas a gente tinha que estar o tempo todo olhando esses símbolos, né, conectados com os valores da empresa, para a gente conseguir avançar ali os nossos desafios. Enquanto a área de tecnologia, a gente também era muito alavanca para habilitar negócios, né? Então, desde dos nossos colaboradores, né, que de um dia para o outro a gente teve que disponibilizar notebook para todo mundo, né? O modelo de colaboração mudou, né? Então, a internet não podia ser um desafio, os links, então envolveu muito trabalho de infraestrutura para a gente ser ágil nessa disponibilidade. E para as nossas consultoras, acho que foi também uma virada de chave na digitalização das consultoras, né? Então, a Natura, ela tem uma rede de 3,5 milhões de consultoras na América Latina, e imagina que muitas consultoras são, assim, não tem esse alfabetismo digital, mas na verdade elas estavam em suas casas com seus netos, com seus filhos, e a gente habilitou também uma série de funcionalidades na plataforma comercial da consultora que ajudou com que ela não parasse o seu negócio, né? Então tinha, por exemplo, ela podia vender e o fulfillment, né, entrega ser feito pela Natura, não necessariamente por ela. Então tinha uma série de features que a gente foi disponibilizando para viabilizar negócio para a consultora e ajudar nesse momento tão difícil, né? Então, assim, resumindo, o aprendizado acho que tem a ver com autoconhecimento, né? Essa questão do olhar para o próximo, expandir esse olhar para o próximo, seja dentro de casa, seja no mundo corporativo, né? Conhecer os nossos colaboradores de forma mais profunda do que a gente costumava ter, né? A relação muito mais rasa, mais superficial e tal, então é muito mais profundo. E hoje eu acho que tudo isso ajuda a gente a como a gente interage ali no dia a dia, porque a gente conhece mais, né, sobre a família, sobre a dinâmica da casa, né? Então a gente consegue contribuir também nessa gestão, nessa liderança do todo, né? Obrigada, Rê. E te ouvindo, acho que o que ficou muito forte para mim agora nessa experiência lá da pandemia e que te conhecendo e pelas nossas trocas, eu acho que reverbera hoje, e é um pouco sobre isso que eu quero falar. Tem alguns princípios que são atemporais, né, no que você traz aí desse aprendizado, o autoconhecimento, a proximidade, a confiança, a colaboração, como isso tudo aflorou num período de crise, né? Se a gente trouxer para os dias de hoje, nunca vivemos tantas incertezas. Política, econômica, se a gente olha numa perspectiva global e até local para o Brasil, novas tecnologias que estão mudando muito rápido, né? Eu acho que com esse surgimento da IA, cada hora é uma IA nova, com novas funcionalidades. Isso gera, assim, medo, né, em quem está sendo envolvido. E eu vejo que o papel, como lá atrás, o papel da sua área, que é a área de TI, tem cada vez mais relevância. E eu acho que o grande ponto de virada de chave aqui, pelo que eu te ouvi antes, eu acho que tem um grande potencial para agora, é como a TI consegue apoiar na transformação não só dos features e da forma, mas na transformação da cultura. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Assim, como você hoje faz esses alinhamentos para que, de fato, a TI traga artefatos que consolidem essa nova cultura, ou que consolidem essa cultura baseada nos princípios e valores da companhia. Eu queria te ouvir um pouco sobre essas alianças, sobre sejam internas, sejam externas, né? Como são esses caminhos que você costura para que, de fato, deixe um legado na cultura da companhia? Sim. Não, Bom, quando a gente fala de cultura, né? Estamos falando muito de cultura. E cultura é formada por o quê? Por símbolos, por artefatos, né? E hoje a gente tem alguns símbolos, e o símbolo tem a ver com tanto comportamento
como artefatos que de repente você coloca uma AI para ser copiloto de alguma coisa que acaba hackeando ali o modelo mental da pessoa, né? Então, eu acho que hoje a área de tecnologia, de forma geral, a gente está a gente tem um papel e uma responsabilidade de contribuir nessa transformação corporativa da empresa, né? O mundo está mudando, como você disse, e sempre esteve, né, em transformação, né? Darwin já dizia, né? Então, assim, e as pessoas têm que se adaptar para poder estar vivendo. Só que a diferença é que essa transformação está numa velocidade, assim, absurda, né? Então, eu brinco que eu tenho até labirintite, de tão rápido que a mudança está acontecendo. Então, qual que é a pecinha ali, né, que para acompanhar essa mudança se chama ser humano, né? Então, assim, tecnologia há um tempo atrás era muito caro. A tecnologia não era tão disponível, né? A gente fala AI, já existe há mais de 50 anos, mas ela não existia com essa interface amigável, intuitiva, né? Hoje todo mundo tem acesso e consegue utilizar. Então, hoje, tecnologia não é mais barreira. Por um bom tempo, ela era barreira porque custava muito caro, né? E hoje não é mais barreira. Mas hoje, qual que é a barreira? É a velocidade e o modelo mental que o ser humano opera, né? E esse modelo mental, né, acho que desde o advento aí do ChatGPT, né, ChatGPT em 2022, assim, finalzinho de 22 que aconteceu, que em 2 meses atingiu 100 milhões de usuários, né? Então, assim, e com esse advento, as pessoas também já começaram a ter experiências diferentes e pensar um pouco diferente. Mas quando você fala numa empresa, né, como a Natura, com 14 mil colaboradores, como é que a gente faz com que 14 mil colaboradores comecem a pensar em operar de uma maneira diferente, que traga produtividade, que estimule a criatividade, a colaboração. Então, um exemplo, né, o ano passado a gente resolveu fazer uma migração de plataforma de colaboração. Plataforma de colaboração é algo meio commodity, né? A gente estava numa plataforma Microsoft, resolvemos migrar para Google e na época muita gente vinha e falava assim, Renata, mas não dá para fazer uma campanha de change management para as pessoas colaborarem mais com a plataforma existente? Por que a gente tem que trocar de plataforma? E a minha tese sempre foi o seguinte, quando a gente troca o artefato, a pessoa tem que parar para pensar e pensar diferente. Se a gente mantém o mesmo artefato e os mesmos símbolos, as pessoas não vão pensar diferente. Então, isso foi fato, né? Então, a gente está agora completando 1 ano de transição. Hoje, a gente já tem 80% da companhia já está usando inteligência artificial embarcada, né, do Gemini, embarcada ali de Google e tal, seja para elaborar e-mail, para criar documento, para fazer uma análise em uma planilha dinâmica, né? Então, assim, já está, seja o Notebook LM, para criar um podcast. Então, hoje a gente já está vendo esse que funcionou, sabe? Hackear o processo. As pessoas pensam, poxa, não tem um jeito diferente de fazer? Onde que eu ganho produtividade? E a produtividade não só pela produtividade, porque como a gente disse, o mundo está acelerado, então tem oportunidade fazendo backlog, tem filas de oportunidade. Então, se a gente otimiza a forma como a gente trabalha, a gente consegue gerar mais valor com temas mais relevantes, né? E muita coisa operacional a gente abstrai ali a complexidade para poder ganhar tempo para aquilo que realmente importa, né? Então, é muito nesse lugar. Então, eu acredito que tecnologia consegue dessa maneira, sabe? Criando artefatos. A gente também tem a nossa Maia, que é a inteligência artificial que a gente desenvolveu dentro de casa, que existe a Maia, que ajuda no letramento de diversidade, né, racial, por exemplo. A gente usa a AI para analisar toda a pesquisa de engajamento da companhia, para entender também se a gente tem algum tema relacionado à saúde mental, algum tema que a gente tem que cuidar mais das pessoas, né? Hoje, engajamento da companhia como um todo ultrapassa 90%. Engajamento da área de tecnologia, a gente tem 94%, né? Então, super engajado, porque acho que o time se sente parte, se sente
pertencendo a algo transformador, entendeu? Isso é super priceless, né? Não tem preço. O Rei, te ouvindo, assim, eu gosto muito desse seu exemplo, né? Porque poderia ser só uma mudança de sistema ou de artefato. Mas não, né? Como é que a gente ajuda as pessoas a saírem do piloto automático? Porque é isso, né? Como é que eu saio do piloto automático e tenho mais consciência das minhas escolhas? De onde está vindo essa escolha? Qual que é a crença por trás? Como é que eu posso cada vez mais viver aquilo que eu acredito no dia a dia? Que é muito conectado com o que a gente faz na escola. E eu sei também do impacto que a Natura tem para as consultoras. Hoje são milhões de consultoras espalhadas, né? Não só no Brasil, mas hoje num espectro muito maior, né? Se a gente olhar para a área da Hispana. E eu sei que também, né, de 2020 para cá, muita coisa mudou para elas também. E muitos dessas mudanças direcionadas ou derivadas desse trabalho da sua área lá de TI. Me conta um pouquinho, como é que você vê hoje que TI auxilia a Natura a deixar esse legado mesmo para esse público tão extenso e numa contribuição social tão importante também, que a gente sabe que tem no impacto lá na ponta. Não, com certeza. A Natura, primeiro a gente fala na Natura, né? Não é inovação se não gerar impacto positivo, né? Então, a Natura, eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas a gente tem o nosso IPNL, Integrated PNL. Então, não basta gerar impacto financeiro, tem que gerar impacto econômico, né? A gente tem que gerar impacto, seja no meio ambiente, seja social, né, para essas consultoras. Então, hoje, a cada R$ 1 de receita, a gente tem 2,5 que a gente devolve para a sociedade. Né? Então, e até 2030, a nossa meta é alcançar R$ 4. Então, a cada R$ 1 de receita, 4 a gente quer devolver para a sociedade. Né? Então, muito do que a gente define, a gente explora em termos de solução, a gente está olhando lá. Essa solução aumenta a renda da consultora? Essa solução ajuda não só no LTV ali do cliente, mas ela ajuda a impactar a renda da consultora, porque não é fazer inovação por inovação, né? Existe um propósito por trás dessas mulheres empreendedoras, né? Que quando você para escutar a história de cada uma delas, é sempre assim, elas conseguiram educar seus filhos, conseguiram ganhar outro patamar. A gente também tem o IDH da consultora, né? Que é o NIDH, que é a Natura IDH, onde a gente mede também, depois que a consultora entra na rede, como que ela sobe nesse IDH. Então, invariavelmente, a gente tem esse impacto, né, de aumento do IDH da consultora. Então, tudo isso a gente usa ali como OKR mesmo, né? Como objetivo, e a tecnologia é o meio para poder atingir esses objetivos, né? Então, pensando aqui, como que a gente impacta, desde alguma feature que ajuda ela a expandir a renda dela, seja através de venda, né? Hoje a venda é venda por relações. Então, quando a gente fala de AI, nesse mundo de AI, eu falo da inteligência ampliada, né? Como é que a gente usa a AI para ampliar a inteligência da consultora e da força de vendas, né? Onde, por exemplo, a gente está falando muito assim de habilidades e comportamentos, onde a empatia fica melhor, fica mais potencializada, porque a consultora vai conhecer melhor o seu cliente, então ela consegue gerar mais empatia. Né? Se a gente usa AI para melhorar o limite de crédito da consultora, né, a nossa confiança com a consultora aumenta. E, na verdade, a gente tem algoritmos para definir crédito que é muito melhor do que qualquer solução de mercado. Porque a gente tem uma base de dados muito grande e a gente consegue gerar esse algoritmo preciso, onde a gente consegue amplificar mais a distribuição de crédito e a gente aumenta a confiança. Então, AI é sobre isso, sabe? Sobre empatia, sobre confiança, sobre relacionamento. Como que a gente consegue potencializar esses comportamentos humanos através da tecnologia, né? E não a tecnologia por si só, pela tecnologia. O Rê, e te ouvindo aqui, né, eu fiquei pensando que... Porque é muito impacto, né? Na hora que quando eu te escuto falando do impacto da sua área, dentro da Natura, fora da Natura, acho que tem um ecossistema ali orbitando muito forte. E aí eu fico aqui pensando muito no trabalho que a gente faz na escola com as lideranças, que precisa sim, para isso acontecer na prática, de um time muito coeso.
de uma equipe que esteja conectada nesses valores e princípios. E eu queria te ouvir um pouco sobre a Renata líder, né? Acho que hoje, olhando para o seu time hoje, olhando para a sua trajetória, o que você vê que é crucial, né, no seu papel de liderança? Qual que é o legado que você busca deixar ao construir essas relações e como você consegue construir equipes que, obviamente, têm uma alta performance, mas que têm também uma segurança psicológica pelo que você está me trazendo. Eu queria te ouvir um pouco nesse papel da sua liderança e no que você entende que é o papel da liderança para se construir equipes com segurança psicológica e alta performance também. Bom, primeiro acho que, de novo, né, começa com o seu autoconhecimento, né? A gente tem que saber muito bem, entender muito bem sobre o nosso estilo, o que a gente gosta. Eu sempre falo, isso aqui eu gosto de fazer porque eu ganho vidinha, né? Isso aqui, nossa, eu não gosto, mas tem que fazer, né? E as pessoas sabem, eu verbalizo isso. Então, eu acho que é como você se conhece também, você pode ser genuína. E dentro da Natura a gente preza muito por isso, para que as pessoas possam ser elas mesmas, possam ser genuínas, né? Então começa com o seu ser. E depois é conhecer um pouco conhecer quem são as pessoas que você lidera, com quem você interage, para você extrair o melhor delas também. Então você sabe que o que estimula aquela pessoa, né, é um determinado trabalho, ela gosta de fazer, né, tem aquela pessoa que é mais analítica, que gosta daquilo, que é mais detalhista, né? Então colocar uma pessoa dessa para organizar um projeto, nossa, ela vai ganhar vidinha, né? Agora, você colocar uma pessoa que a área dela é muito criativa para fazer uma coisa muito operacional, vai consumir energia, né? E a gente está agora também discutindo muito na Natura, a gente está implementando esse conceito de liderança regenerativa. Como é que a gente também se fortalece como pessoa, como é que a gente regenera, né? E muitas vezes no mundo corporativo, e na Natura não é diferente, a gente dispersa a energia, né? Com coisas, com temas que às vezes são complexos de resolver ou que dão muita volta, né? E eu sempre falo, como uma empresa regenerativa, né, que preza pela sustentabilidade, a gente tem que perceber quando essa energia está sendo despendida sem propósito e parar e economizar essa energia, né? Então, é esse olhar atento que a gente tem que ter o tempo todo. E ali dentro do meu board, dentro da minha equipe, eu acho que tem um tema que se chama confiança, né? A gente tem que confiar um no outro. Eu acho que já tiveram momentos que a gente sempre tem, né? Gente chegando, gente saindo, e faz parte, né, da dinâmica do mundo corporativo. Mas como que a gente se vê como um bloco, sabe? Eu sempre falo, gente, a gente tem que ser coeso, a gente tem que estar junto, na alegria e na tristeza, né? E lógico, eu falo, conflito é maravilhoso ter conflito, e a gente discute muita coisa, discorda com um monte de coisa, mas esse lugar de conflito evita discussões nos bastidores, né? Conversinha de café. Eu falo, a gente fala muito mais para do que de, né? Então tem que falar para a pessoa, né? Tem que discutir, ter esse ambiente de confiança para a gente poder ter discussões e conflitos, e não confrontos, né? Porque acho que confronto vai para um lugar de ego, né? De defesa de ego. Então a gente também percebe muito, gente, isso aqui está indo para um confronto, não é conflito, né? Conflito é super construtivo, e hoje, assim, eu admiro muito, sabe, o time que está ali ao meu lado, admiro e tenho muito orgulho de tudo que a gente está construindo aí nesses últimos 5 anos e meio que eu estou na Natura. É super realizador de ver as pessoas dando o seu melhor, entregando o seu melhor e podendo ser elas mesmas nesse ambiente aí tão propício aí, tão fértil, né? A gente está num terreno muito fértil, né? A gente está num ciclo de prosperidade e a gente precisa usar as pessoas aí como a maior tecnologia são as pessoas, né? O humanware, né? Não é software, não é hardware, é o humanware. E eu fico imaginando aqui, né, o desafio que é manter um time tão sênior engajado, né? Se a gente olha para os seus diretos, assim. O que você acha que faz a diferença? Qual que é a grande tecnologia, né? O que faz essas pessoas se sentirem motivadas? Porque o que eu percebo no dia a dia é que o papel da liderança, e quanto mais sênior
mais se fortalece essa minha crença, que o papel da liderança é criar as condições para as pessoas serem e darem o melhor de si. Como que você, né? Quais são os mecanismos, quais são os artefatos, quais são os caminhos, as tecnologias para fazer isso acontecer com o nível sênior? Eu te pergunto porque hoje eu tenho trabalhado com esse público e às vezes o RH vira para mim e fala assim, Gabi, a gente tem trazido especialistas e as pessoas não estão satisfeitas. Porque é isso, hoje todo mundo tem acesso a muita coisa. Quais são os caminhos que você utiliza hoje, as ferramentas que você tem? O que você acha que faz a diferença? Eu acho que o que faz a diferença é a gente conhecer a pessoa, né? Muitas vezes eu vejo também o mundo corporativo, né? O RH, conhecer a Gabi no RH, né? Ela era minha RH. E o RH às vezes traz muito, assim, sabe a história do santo de casa não faz milagre? Então traz consultorias de fora para trazer. E as pessoas às vezes se sentem frustradas, porque falam assim, gente, mas isso aí eu conheço. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que conhecer as pessoas e dar pista para as pessoas, como você colocou. Dar pista para que elas possam trilhar poder gerar esse impacto, gerar impacto positivo ali na empresa, poder influenciar os outros, né? Eu acho que hoje tecnologia é uma obrigação para todos os líderes da companhia, né? A gente tem discutido treinamento de AI para toda a liderança, para todo mundo entender as possibilidades usando tudo isso. E a área de tecnologia, a gente está sempre 2 passinhos na frente e a gente tem trabalhado muito com comunidades, porque eu falo, gente, se conecta com comunidade, porque a inteligência tem que ser coletiva. Com a velocidade que a gente está, não pode ser mais aquela coisa 1 para 1. Tem que ser coletiva. Então, a gente tem comunidades internas, participam de comunidades externas, para a gente acelerar essa troca, né? E é uma troca contínua. E aí, valorizar essas pessoas que estão lá e que têm conhecimento para poder compartilhar, né? Esses dias eu identifiquei que tinha uma pessoa em outra área que conhecia muito ali de uma metodologia de olhar para o futuro, metodologia de ganhar efetividade na comunicação e tal, que já tinha vindo consultorias, né, aplicar isso, mas eu falei assim, putz, a pessoa se especializou nisso e eu não sabia. E aí, quando ele começou a contar o caso dele, eu falei assim, não, você vai dar essa aula para o meu time inteiro, né? Então, acho que é isso, a gente precisa reconhecer, entender quais são essas competências internas que a gente tem e valorizar, né? Porque o ser humano, ele gosta disso, ele gosta de ser reconhecido. E quando você reconhece e valoriza, você potencializa aquilo que a gente tem de melhor em cada um, né? E hoje a gente ainda tem muita dinâmica de olhar para o que falta e não para o que farta, né? E a gente tem que olhar mais o que farta, não o que falta. Né? E tudo que a gente alimenta cresce. Se você fica só apontando, olha, precisa desenvolver isso, precisa desenvolver. Não que não tenha que desenvolver, óbvio, mas às vezes você tem uma competência, um comportamento tão nativo, tão abundante naquela pessoa e que pode expandir de uma forma tão fantástica dentro da organização, e aí a gente vai buscar fora. Então, eu acho que essa é uma armadilha que a gente tem que estar bem atento, sabe? De conhecer. No fim, é conhecer cada um, entender quais são as competências e valorizar isso em cada um da equipe, fora da equipe também, né? Dentro da organização. Ô, Rê, e então, o que você está trazendo é o olhar individualizado. Eu conhecer aquela pessoa, estar atento, ter uma escutativa nessas interações que eu tenho com a pessoa para trazer essa proximidade, e daí surge até a confiança nesse caminho. Isso. E como é que a gente faz isso para um grupo tão grande, né? Porque hoje o seu impacto é para milhões de consultoras, é para o time de TI completo da Natura, para outras áreas. Como fazer isso de uma forma que a gente tenha uma escala e um impacto maior? Quais são as ferramentas que você usa hoje? Então, uma que eu comentei é essa comunidade, né? Então, quando você está em comunidade, a gente tem não existe hierarquia. Eu acho que, primeira coisa, essa questão de hierarquia, cada vez mais a gente está indo para um mundo muito mais líquido, né? Então, eu sempre falo, essa estrutura, essa organização, eu falo, é always beta, porque hoje é isso, porque a gente está atendendo essa missão. Amanhã o desafio pode ser diferente, a gente precisa se organizar de outra maneira, né? Então, acho que com essa organização cada vez mais líquida, a gente tem que estar atento às competências. Putz, quem é a Gabi? A Gabi tem essa competência. Eu tenho esse desafio.
poxa, ter uma Gabi para atender esse desafio faz todo sentido, né? Então, teve, aí no passado eu fiz um mapeamento por competência de toda a organização, falando em tecnologia, né? Pensando no qual a fortaleza de um e qual que é a curiosidade ou a vontade do outro. É praticamente aquela coisa. O que eu tenho para ensinar e o que eu tenho para aprender. Eu lembro na nossa época de Whirlpool, a gente tinha na Copa, né? Um painel que as pessoas, a gente já fazia essa dinâmica. O que eu quero, o que eu sou bom em ensinar e o que eu quero aprender. E a gente gera esse match, né? Esse Tinder do conhecimento meio que natural. E isso é uma ferramenta que pode incentivar e reconhecer as fortalezas. As pessoas fazem também esse auto-reconhecimento, né? Outra coisa aí vai muito para o lado mais das mulheres, tal, na Natura, não sei se eu comentei, mas a gente criou o movimento Múltiplas, que são mulheres em tecnologia. Porque eu era muito chamada para fazer painel e tal, sobre liderança feminina. Eu falei, o que a gente está fazendo na Natura? Então a gente criou esse movimento Múltiplas, né, com um manifesto e tal, e a gente se reúne a cada trimestre. E dentro desse movimento, a gente teve uma sessão com o time do Google, usando uma metodologia chamada I Am Remarkable, que também vai nessa linha do autoconhecimento e autorreconhecimento. Por que eu sou fantástica? Por que eu sou remarkable? Né? E foi uma dinâmica muito interessante. Primeiro, pensando ali, indo para esse viés mais feminino, né? Que as mulheres são mais exigentes. Então, a hora que você dá um papel em branco para ela escrever o porquê que ela é remarkable, dá tela azul. O pessoal não vai saber o que é tela azul. Tela azul, né? Não branco, dá né? erro 404. Né? As pessoas falam, putz, e agora? O que eu escrevo? Né? E para. E se a gente não estimula, porque daí aí em grupo, o que acontece em grupo? Mas me conta mais sobre você, Gabi. Eu fiz universidade aqui, pós ali, especialidade ali. Nossa, Gabi, então você é remarkable por causa disso, disso, disso. Então, uma ajudando a outra a descobrir o porquê que ela é de verdade fantástica, né? Para não falar uma palavra mais forte. Então, essas são algumas ferramentas que a gente tem que ter, porque assim, todo líder tem que extrair o melhor de todo mundo. Eu sou bem otimista, eu acho que todo mundo tem assim, muita coisa boa dentro, né? E tudo depende do que você cultiva na pessoa. Ela tem coisas boas, coisas para desenvolver. Se você ficar cultivando muito e apontando ali no que falta, a pessoa também não destaca aquilo que ela tem de bom e que poderia estar contribuindo. Então, acho que é desde ferramentas de mapeamento de competência, de reconhecimento, né? Outra coisa, são dinâmicas para reconhecer mesmo. Então, dependendo do projeto, não é só reconhecer o go live do projeto, mas quais foram os comportamentos naquele projeto que fez toda a diferença, né? E aí a gente leva na nossa reunião de board para reconhecer aquela pessoa e aí criar essas referências, né? E na Natura a gente está estimulando muito o comportamento de colaboração, de criatividade, de olhar para o todo, né? Então, toda vez que a gente vê esse comportamento sendo destaque de alguém, a gente quer criar essas referências para que as pessoas se inspirem uma nas outras. Rê, obrigada. Acho que vieram várias práticas, né? Como é que a gente não precisa reinventar, né, a roda? É um movimento que eu discuto de parar, ter consciência e fazer uma escolha virtuosa e trazer algo que é uma ferramenta simples, mas que potencializa esse talento e essa sabedoria interna, esse compartilhar, essa humanidade mesmo, né, entre as pessoas. Eu queria agora um pouco entrar na versão Renata, né, em você falou muito do autoconhecimento, né, você foi eleita lá entre as 10 CIOs mais influentes do Brasil ano passado, a sua filha também esse ano entrou na Forbes Under 30, então acho que já tem um legado aí, né, muito forte, além da Júlia e da Lara Maria também. Eu queria te ouvir um pouco sobre como é que é esse processo seu de autocuidado, de autoconhecimento, de fortalecer as suas potencialidades, né? Quais são as verdades que te trouxeram até aqui? Quais as crenças que te potencializaram a construir esse caminho que você tem construído? Você falou uma palavra, né? Verdade. Eu sempre repito isso. Contra a verdade não há argumentos.
Então, na pior dividida ali, se você está... Verdade. Né? Eu falo isso para minhas filhas, eu falo, fala a verdade, assuma seus erros. Né? O tempo todo a gente está aprendendo, né? A gente tem que ter essa sandália da humildade e o tempo todo ser mais aprendiz do que guru, né? Então, acho que é um pouco disso. Mas, assim, e sempre também recebo essa pergunta do tipo, como é que você concilia tudo? Família, trabalho, né? Área de TI, né? Mais UTI do que TI, é tanto problema. Né? Esses dias meu marido falou assim, Renata, eu vejo você trabalhar, parece que você tem assim... Você faz o trabalho de 10 e tem a paciência de 100. Né? Eu falei, não virei monja ainda não. Mas assim, se a gente não tiver essa centralidade, se a gente não tiver no nosso eixo, a gente se desespera. A área de tecnologia, né, a área de tecnologia oferece serviços e produtos para a organização inteira. Vai desde a comunidade da floresta, que manda matéria-prima, que a gente compra, a área de desenvolvimento de produto, que usa sistemas de laboratório, de sistemas de dados, né? Até impressão de pele humana para poder fazer testes, né, dos nossos produtos e até entrega do produto na consultora, na casa da consultora do nosso cliente. Né? Então, assim, tecnologia permeia toda a cadeia de valor da companhia e sempre tem problema. Não tem como não ter problema. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Por mais monitoramento que a gente faça, são mais de 2.000 ativos que a gente monitora o tempo todo, a gente tem problema. Então, primeira coisa, a gente tem que ter essa centralidade, olhar para o problema com calma, né? Não que seja o fim do mundo. Outra é fazer escolhas. Então, eu faço escolhas todos os dias. Então, todo dia, na hora que eu acordo, eu escolho estar aqui. Né? Eu escolho, assim, e se tem alguma coisa que esteja gerando ansiedade, eu falo, peraí, deixa eu entender aqui, eu estou ansiosa, né? Muda a respiração, a história da tecnologia humana, né? Olha para minha tecnologia interna, eu estou ansiosa, nossa, assim, mudou minha respiração, o que está me incomodando? Foi aquele e-mail, foi aquele call, foi... Post-it. Eu tenho a técnica do post-it. Você vai ver meu computador, tem post-it para todo lado. Porque daí eu falo assim, não, deixa eu tirar daqui da minha cabeça para eu não ficar no overthinking e muito mais para o problem solving. Então, põe no post-it, põe aqui do lado, tá, não, esse e-mail me incomodou. O que eu posso fazer com isso? Eu posso fazer alguma coisa? Posso. Eu vou responder dessa maneira, ou vou ligar para a pessoa, tal, vou resolver. Eu saio do overthinking, problem solving. Eu não posso fazer? Gente, eu não posso fazer, não está na minha mão, eu não vou ficar sofrendo com isso. Mas ter essa consciência é fundamental, senão a gente enlouquece, né? Enlouquece. E aí são essas decisões, é o dia inteiro fazendo escolha, né? E eu vejo assim muitas executivas que são mães, que me perguntam, como é que concilia, tal. Eu falo, não, tem hora, quando, né, minhas filhas eram pequenas, eu acessava uma prima minha que ia em reunião de escola, meu marido que ia em reunião. Eu falo, não, eu não consigo ir nessa reunião nesse dia, mas depois, né, como é que eu compenso isso? Né? Chegava fim de mês, era vernissagem de trabalhinho em casa, chamando os avós e tá. Então, assim, é o tempo todo nessa análise constante do que a gente está fazendo, do que a gente está escolhendo, né, sempre priorizando também a relação em casa, né, dentro de casa. Né, não adianta você ser super bem sucedido, mas também destruir sua relação familiar, né, não construir. Então, você falou de Forbes. Né, ter a Luísa ali no Forbes 30 Under 30, eu falei assim, nossa, é um símbolo, né, de que eu falo, mãe e culpa é pleonasmo, né? Mas quando você vê tuas filhas também trilhando bem-sucedidas, você fala, puxa, tudo valeu a pena, né? E valeu a pena e hoje também, como elas também estão no mundo corporativo, eu acabo virando uma mentora natural para elas o tempo todo e tal. Então, é muito gratificante. Falando de Forbes, né, o que isso significou para mim, foi uma surpresa, né? Eu lembro a Juliana, que está aqui, quando ela falou assim, Rê, você foi escolhida uma das 10 na Forbes. Eu falei, oi?
você está falando sério? Como assim, né? Então foi uma surpresa, mas uma grata surpresa, porque para mim é um símbolo de que a gente pode criar novas referências em mulheres, na liderança, principalmente em tecnologia, né? Nessas áreas STEAM, né? De ciência, de tecnologia, de engenharia, matemática, tem poucas mulheres ainda, né? Então na lista dos 10, tiveram 3 mulheres na lista, o que é um pouco do reflexo do mercado, que hoje são mais ou menos de 20% a 30% de mulheres em cargos de liderança na área de tecnologia. Então, como é que a gente faz para estimular outras mulheres? E outras mulheres se inspiram em referências, né? Então, para mim foi um privilégio poder criar essa referência para outras mulheres saberem o quanto que é possível trilhar essa carreira na área de tecnologia, que eu sou apaixonada, porque não é a tecnologia, é tudo que a gente pode fazer e gerar de impacto na tecnologia, seja na medicina, seja numa empresa de beleza, de bem-estar, seja numa empresa de eletrodomésticos, seja, assim, em todas as indústrias e empresas a gente pode atuar com tecnologia, né? Seja na área de educação física, né? Nossa, eu sou apaixonado por esporte. Você pode aplicar tecnologia, dados, né? Em todas essas áreas. Então, eu sou muito feliz aí de poder estar criando novas referências. E a gente fez um post na escola, onde a gente, depois eu vou até te mandar, a gente criou com a IA, como se você tivesse virada de perfil, assim, uma foto sua, falando que a gente ia entrevistar um executivo de mercado, que tem uma carreira consolidada, né, na área de TI. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas. A gente colocou qual pergunta você faria. E até já estava mapeada no nosso roteiro, mas eu achei interessante a repetição dessa pergunta lá. Muitas falando assim, quais as escolhas que ela fez ao longo da carreira enquanto mulher para estar hoje onde está, né? Porque na nossa conversa aqui eu tenho reconhecido que tem uma felicidade interna, uma satisfação, um senso de legado por onde você está hoje pelas escolhas que você teve. E você também trouxe, né, quanto nós, mulheres, caímos ali na síndrome de impostor ao longo da carreira e como isso vai nos tolhindo ou tornando o caminho mais árduo também. Eu queria te ouvir um pouco sobre essas escolhas ao longo da carreira. O que você acha que foi crucial, né? Além dessa inquietude, além do autoconhecimento, do fazer, né, de pensar nas escolhas, quais caminhos ali quais decisões que você teve que te apoiaram nesse caminho? Tá. Eu acho que assim, mais do que decisões, alguns comportamentos, né? Então a gente falou muito da síndrome da impostora, ou a mulher quer gabaritar, né? Puxa, eu tenho que estar 100% pronta para eu poder me inscrever num prêmio X, né? O homem inscreve, depois vê o que vai dar, né? E outra coisa, então assim, eu vejo um comportamento que me ajudou desde o início de carreira foi essa ousadia e a curiosidade, né? Então eu sempre fui curiosa, né? Quando eu escolhi a área de tecnologia, na verdade, meu pai falava que tecnologia era a profissão do futuro e me trazia para São Paulo para fazer curso de computação, que eu não sabia nem o que era aquilo, eu achava que era a automação da máquina de escrever, entendeu? Mas eu era curiosa, eu queria aprender e tal. E aí veio a ousadia, né? Isso foi no início de carreira, eu tinha 16 para 17 anos. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 16 anos, que foi convite de uma escola no interior de computação que me chamou, falou assim, como você se formou, graduou nesses cursos de computação, você topa dar aula aqui no dataset? E eu poderia falar, não, eu não estou preparada, não sei nem o que eu fazia lá. Eu falei, não, eu topo. E aí eu aprendia para ensinar, porque eu não estava preparada 100%. Então, muitas vezes algum aluno fazia uma pergunta que eu não sabia responder, eu falava, vou te dar mais 10 minutos para você pensar, que eu já volto, porque eu tenho certeza que você consegue. E corria para estudar aquilo que eu tinha que ensinar, entendeu? Então, essa falta de prontidão, assim, se jogar em algo que você não é 100% pronto, mas que você tem a curiosidade, a disposição de aprender, sabe, esse aprendizado contínuo foi algo que na minha carreira sempre fez a diferença, né? Sempre essa inquietude, né? Depois fiquei mais de 20 anos na Monsanto, né? Fui expatriada, a primeira mulher expatriada com filho, com família, né? Fiquei lá 3 anos trabalhando num projeto global, cuidando ali de projeto em 19 países diferentes. E com filho pequeno, né? Minhas filhas tinham 8 e 11 anos, né?
Mas por quê? Eu falava, não, quero ver como é, curiosa, quero aprender a cultura da empresa, né? Eu lembro também quando a empresa tinha um benefício de pagar a escola particular das minhas filhas. Mas quando eu fui ver a escola particular, era tão caixinha ali, sabe? Tão bolha, que eu falei, não, fui visitar as escolas públicas do bairro que eu tinha escolhido, que tinham escolas públicas boas, e era uma diversidade enorme. Eu falei, não, minhas filhas vão aprender muito mais aqui. Né? Então, esse olhar curioso de aprender e de ganhar repertório onde quer que você esteja, eu sempre tive e sempre me ajudou a trilhar novos caminhos, né? Nunca morri de tédio. Sempre sempre entusiasmada, né? Então agora com a AI, então, nossa, eu estudo aí pelo menos 2 horas por dia, estou sempre estudando coisas novas, né? E aí eu consigo também estimular o time, olha para isso, olha para aquilo, estimular os nossos parceiros, vocês fornecem serviço dessa maneira, né? Então eu acho que a gente tem que ter esse momento always beta como pessoa também, entendeu? E muitas vezes a gente, como ser humano, a gente está naquela linha, né, serializada. Ah, não, vou nascer, crescer, fazer escola, me formar na faculdade, fazer o MBA, casar, ter filhos. Não, gente, o negócio é todo estrelar, não é assim, né? Tem um monte de outras coisas que entram nesse caminho. É isso. E assim, escolhas todos os dias. Escolhe, putz, é isso, é aquilo. Né? E por quê? Acho que o porquê também, né? O porquê que eu estou escolhendo isso em detrimento daquilo. Acho que é super importante. Ô, Rê, e para ter uma escolha consciente, como você está falando, né? Que se conecta com o seu porquê, que se conecta com os seus valores, com a sua visão de futuro, eu não sei se a palavra exige, mas eu acho que requer um estado de presença, uma conexão que nos leva para o autocuidado, né? Como que são esses rituais para você hoje? Como que você consegue incluir isso na sua rotina e nessa agenda intensa? Deixa eu ouvir um pouco sobre isso também. Bom, é esse estado de presença, né? Você falou tudo, porque é desde o momento que eu acordo, acho que a gente acorda no momento, não sei os termos técnicos, meio alfa, e eu sempre tento estar conectada ali meio que com o universo e alguma coisa vem, sabe? Vem e eu falo, deixa eu prestar atenção, porque parece que de manhã alguma coisa vem, porque você já dorme pensando na agenda do dia seguinte, né? Aí a hora que você acorda, eu falo, deixa eu estar atenta com o que está vindo aqui para mim, né? Então acho que já vem esse momento de presença e que isso me traz ideias, né? Me ativa um lado, sabe, de ação mesmo, de ideias, mas ideias onde eu já parto de manhã com alguma ação, né? Putz, vou conectar com essa pessoa porque já veio isso na cabeça, blá, 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 né? E muita conexão também com pessoas. Isso é outra coisa que eu vejo muito nativa aqui no meu sistema operacional, né? Como é que eu crio pontes, como é que eu não sou a fonte da verdade absoluta, né? Mas eu busco essas verdades através de outras pessoas, criando essas pontes, né? Então, é muito consciente. E autocuidado, assim, primeiro alimentação, né? O que a gente come, se aquilo te faz bem, não faz bem. É óbvio que tem, né? Tem hora que você está ali numa super ansiedade, fim do dia, aquele negócio fervendo, você, né, come 3 paçocas, né? Mas, assim, eu acho que esse olhar atento, é o tempo todo olhar atento, né? E a gente pensar, respiração é outra coisa, né? Eu não só pratico, mas, sabe aquela meditação do quadrado? Então, assim, o quadrado, eu falo, gente, é a pílula de meditação mais eficaz, rápida, que você se autorregula ali o tempo todo. E isso eu falo para minha filha, eu falo para o meu time. Não, Rê, não sei o que. Eu falo, calma, você está acelerado demais. Respira, faz o quadrado. O pessoal já sabe, né? Faz o quadrado. Porque é para voltar nesse estado de presença, porque a gente está o tempo todo, né, a mil, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Então tem que saber o quando voltar. Então o meu autocuidado está muito nesse lugar de
de estado de presença e prestar atenção no que eu faço, se aquilo está fazendo bem para mim ou não está fazendo bem. E quando não faz bem, tentar resolver, sair do overthinking, né? E ir para um outro lugar. A nossa mente, acho que a gente tem mais de 80 mil pensamentos por minuto. É muita coisa, né? Então, a gente tem que saber lidar com isso, né? Senão a gente enlouquece. Rê, a gente está quase chegando no final aqui do nosso papo. Eu queria tomar a liberdade de ler, a gente pediu para Rê preencher aqui para gente um pouco falar sobre ela, e ela sugeriu que o título dessa conversa fosse Entre Sistemas e Sentidos, a Renata Marques falando sobre equilíbrio entre tecnologia, espiritualidade e impacto real. E quando eu olho para o futuro e depois da nossa conversa, eu percebo que tem muito disso, né? Sistemas, sentido, espiritualidade, tecnologia, impacto. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa visão de futuro, né? A Lara Maria está aí, né? Tem um futuro social que certamente suas escolhas de hoje estão contribuindo para esse futuro dela. E também o futuro da própria Natura, assim. Eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Como esses pilares, tecnologia, espiritualidade e impacto, como os sistemas e o sentido estarão no futuro? O que está sendo construído hoje para isso ficar ainda mais forte nessa visão de futuro? Tanto no nível da companhia, como no nível de sociedade. Como é que você vê isso? Então, a Natura é uma empresa bem-estar bem, né? Então, a força motriz da empresa vai para esse lugar, né? Para você estar bem com você e fazer o bem ao seu redor, né? Então, esse é o grande lema ali da empresa. Então, e aí eu tenho o privilégio de estar numa empresa que se conecta também com os meus valores, né? E a gente tem todo esse trabalho também de liderança regenerativa, né? A gente não fala nem mais de sustentabilidade, eu acho que as coisas não estão mais sustentáveis, a gente tem que regenerar, né? E então, o tempo todo, a gente está olhando para isso, né? Como líder regenerativo, o que eu estou fazendo de bom com as pessoas que estão ali do meu lado? O mundo corporativo não é Alice no País das Maravilhas. A gente sabe que tem uma série de dilemas. Mas, por exemplo, meu olhar atento está sempre assim, nossa, aquela pessoa está sofrendo, aquela pessoa não está bem. E tem todo o dilema ali, né, tem todo, às vezes um emaranhado, seja papéis, responsabilidades, que tem overlap, que tem não sei o quê, que é projeto que não dá certo. Mas assim, eu falo que qualquer projeto é só mais um projeto. Lógico, tem um impacto positivo que vai gerar e tal, mas é mais um projeto cheio de aprendizagem. E o que fica são as relações humanas, né? Então, como que a gente cuida das pessoas para que elas entreguem o seu melhor para entregar o projeto? O projeto, né, eu estou simplificando, mas é só mais um projeto. Então, como liderança, é isso, a gente tem que saber que o mundo é um encadeamento de relações, né? Que as pessoas, existe uma interdependência entre as pessoas, né? Ninguém vive sozinho, ninguém é autossuficiente. Então, como é que a gente cultiva e promove essa interdependência, essas relações de forma saudável, né? Se a gente tem a interdependência de relações e essa interdependência está doente ou se tem problemas, a gente não vai extrair o melhor de ninguém, né? Então, é olhando para todo esse encadeamento de pessoas, né? E trazendo um campo ali de energia, só que pense em regenerar e prosperar, né? Muito mais que vai além. Talvez seja uma dimensão que a gente não enxergue, né? Porque a gente enxerga o quê? É o roadmap, é o projeto, é a entrega. Mas cadê aquela camada invisível que a gente não enxerga, mas é o que faz tudo acontecer, né? Então, é essa camada que os líderes regenerativos têm que estar muito atentos o tempo todo. E Rê, mais duas perguntas para a gente encerrar. E a primeira delas é conselhos, né? Acho que hoje todo mundo que está nos ouvindo aqui, nos vendo, gostaria de ouvir conselhos de carreira, de caminhos
para não só ter uma carreira de sucesso, mas principalmente de como a gente consegue trazer esse equilíbrio entre ser e o estar, né? Entre eu ter uma carreira de sucesso, mas também ser feliz durante esse caminho, ser feliz não só no trabalho, mas ter esse equilíbrio na vida pessoal também. Queria te ouvir, que conselho você daria para as pessoas que estão trilhando essa carreira, né, corporativa, principalmente na área de TI? Acho que um conselho para as pessoas, como em geral, mas também para as mulheres, se você diferenciaria alguma coisa. Tá. Bom, um dos conselhos é essa questão da... Primeiro, você saber o que você quer, né? Porque senão qualquer direção é o caminho. Então, tudo bem, você pode... É que nem o Waze, né? Você tem que saber o que você quer. Por mais que você vai ter ali o recalculating, muda a rota para chegar lá, tá tudo certo, faz parte do jogo. Mas você tem que saber o que você quer, o que você gosta, né? Às vezes você não sabe o que você quer ainda, né? Muita gente mais jovem me procura, ai, nossa, Renata, eu não sei, eu estou fazendo faculdade de tecnologia, mas eu não entendo nada. Eu falei, não, calma, eu também na época não entendia nada, então calma, né? Na hora que você talvez aplique na prática, entenda o propósito por trás, é que você vai conseguir entender. Então, primeiro, assim, o que você gosta, o que te estimula, onde você ganha vidinha, né? Acho que é esse autoconhecimento. Depois é desenhar o seu plano mesmo de carreira e saber que esse plano muda. Porque muitas vezes as pessoas desenham o plano ali, né, escrito na pedra, e depois quando muda, sofre horrores, porque muitas vezes o universo vai conspirar e o mundo vai te dar alguns presentes e você vai fazer escolhas que vão chegar nesse caminho, né, que você quer. E tem hora que você também vai descobrir que aquele caminho, aquilo que eu idealizava para mim, puxa, não era bem aquilo, né? Intuição, eu acho que intuição, quando você fala para o lado feminino, intuição é algo muito aguçado no feminino, né? Entre homens e mulheres, mas é o lado feminino ali do ser humano, né? E a intuição ajuda a gente muito a fazer escolhas. Então, escute aquela vozinha também, porque aquela voz, às vezes, é tão poderosa, que é o que eu faço lá todas as manhãs, é tão poderosa, e muitas vezes a gente negligencia essa voz interior, né? Então, assim, é ousadia, é falar a verdade, cuidar do próximo, mas antes de mais nada, cuidar de você mesmo e entender, né, que caminho que você quer trilhar. E para a gente fechar, né, o podcast Liderança Temporal, nessa temporada, tem trazido muitos executivos de mercado para falar sobre isso, sobre como é trilhar esse caminho, como é viver na prática esses princípios que são atemporais, né, que independente do momento, seja na pandemia, seja agora, se permanecem ao longo do tempo. Quem que você acha que seria legal, né? Quem que você gostaria de ver aqui sendo entrevistado por nós para contar dessa trajetória? Dessa trajetória de liderança atemporal. Isso. Deixa eu pensar. Olha, tem tanta gente que eu... Olha, tem uma dupla, a Maristela Goraibi e a Flávia Pérez, que acabaram de lançar um livro chamado A Primeira Segunda-feira, né, após a carreira executiva. Mas as duas são executivas de muito sucesso, que deixaram a carreira executiva para entrar numa área mais de consultoria, mas que elas falam muito dessa, não só da liderança atemporal enquanto na carreira executiva, né, inclusive elas dão treinamento sobre isso e tal, mas como também que como esse líder se prepara para a sua primeira segunda-feira, né? Então, a Maristela foi executiva há muito tempo de uma empresa que cuidava de previdência dos funcionários, era uma vice-presidente de uma empresa grande e tal, e ela percebia que às vezes a carreira executiva, a pessoa era tanto ter, menos o ser, era tanto ter, que quando ia se aposentar ou ia pensar numa segunda carreira, a pessoa entrava em depressão, né? Porque não estava cuidando do ser, né? Então eles falam muito disso, do ser, né, para que você continue a sua jornada, né? Eu acho que hoje com a longevidade a gente tem que ser um ser humano ali que, né, que a gente tenha essa vontade de aprender,
né, o tempo todo, não importa a idade, né, porque cada vez mais a nossa carreira vai se expandindo, né, não existe mais aquela coisa, com 50 anos quero me aposentar, não tem isso, né? Então, essa dupla é bem interessante, eu recomendo. Muito obrigada, Rê. Bom, gente, encerramos aqui mais um episódio do Liderança Temporal. Quero agradecer muito a você, Rê, né? Quando eu te escuto, não só aqui, mas na vida, né? Nesses anos que a gente se conhece, eu admiro muito a sua potência e como essa potência é construída numa base sólida, mas simples, né? Que é essa conexão. Então, quando você fala do ser ponte, de olhar para as pessoas e de olhar para si. Acho que desde o primeiro momento, quando a gente se conheceu, a conexão veio desse lugar e eu vejo a sua consistência e integridade nesse caminho. Então, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela entrega, por trazer tantos cases, histórias, ferramentas, tecnologias para o nosso público. Muito obrigada mesmo. Obrigada também à Natura por ter disponibilizado, né, que você viesse até aqui, todo o time de comunicação que está aqui hoje, nos apoiando, inclusive, e que fez com que isso pudesse ser vivido aqui, que essa conversa acontecesse. Obrigada. Obrigada a você, é um grande prazer, e você sabe também o quanto eu te admiro, e esse trabalho lindo da Escola Temporal, acho que só vai reverberar aí no mercado de algo que o mercado corporativo precisa, né? Cada vez mais dessa liderança atemporal. Obrigada, Gabi. Muito obrigada.